abra teu coração, preste atenção em tudo que você vai ouvir e decida crer. Porque tudo aquilo que você vai ouvir tem uma ligação direta com aquilo que você precisa para a sua própria vida. Decida crer é a minha reflexão com você nessa noite. Acompanhe só a leitura da palavra de Deus. Eu quero contar uma história para você. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso de 1 a 10. A leitura que eu fiz aqui com você nessa noite, ela fala exatamente de um encontro que Zaqueu, o publicano, ele teve com Cristo Jesus. Esse texto, queridos, ele narra a história de um homem que decidiu acreditar que uma vida melhor poderia ser possível. Zaqueu era um homem de alta posição no seu tempo. Zaqueu era um homem da alta classe social. Porém, queridos, havia algo que incomodava o coração de Zaqueu. Ele sofria com um grande vazio dentro da sua alma, um vazio que nenhum bem, que nenhum dinheiro era capaz de preencher. Aquele homem tinha posição, aquele homem tinha dinheiro, aquele homem era um homem bem conceituado na sociedade do seu tempo. Não por todas as pessoas, mas por algumas pessoas, mas lhe faltava algo que a sua riqueza, o seu status, a sua fama não podia lhe dar. No entanto, querido, Zaqueu, ele venceu muitas barreiras, muitas adversidades, e ele conseguiu se tornar um homem livre e feliz. Por que, pastor? Isso tudo aconteceu porque ele decidiu acreditar no homem chamado Jesus. Ele decidiu no seu coração se posicionar, sabendo que Jesus iria passar por aquele lugar, passar pela sua cidade. Então Zaqueu, ele toma uma decisão. Ele disse assim: eu tenho muitos bens, eu sou um homem rico, eu tenho muitos bens, riqueza, tenho muitas coisas materiais, mas há um vazio enorme dentro de mim, que nada disso consegue preencher. Então eu vou tomar uma decisão na minha vida. Eu vou buscar conhecer quem é esse homem de Nazaré. Quem é esse Jesus que todo mundo fala? Quem é esse homem que tem feito sinais e maravilhas? Quem é esse homem que tem curado cego, feito paralíticos andar? Eu quero conhecer esse Jesus. Então aquele homem, ele se posiciona. Zaqueu, ele então decide acreditar em Jesus. Eu quero aqui nessa noite dizer algo muito especial ao seu coração. Assim como Zaqueu, ele decidiu acreditar em Jesus, o convite que Jesus lhe faz nessa noite é o mesmo, para que você decida crer nele,
para que você decida confiar nele, para que você decida depositar toda a sua fé, toda a sua esperança. Decida acreditar em Jesus e a sua vida nunca mais será a mesma. A sua vida, ela passará por transformações incríveis. Aquele vazio que você sente na sua alma, quando você decidir crer em Jesus, você não vai sentir mais. Aquela tristeza que tem acompanhado você, que você não sabe de onde é a origem, a partir do momento em que você decidir crer em Jesus, isso não habitará mais no seu coração. As suas frustrações, os seus fracassos, as decepções que você tem tido na sua vida, você só precisa nessa noite decidir acreditar naquele que pode mudar a sua vida para sempre. Assim como Zaqueu, você vai precisar ser corajoso e também vencer alguns obstáculos para ter um encontro com Jesus. Para ter um encontro com Jesus, queridos, a gente precisa jogar muitas barreiras. Não é fácil ter uma experiência com Jesus. Muitas coisas, elas conspiram contra essa decisão que muitas das vezes a gente tem até o desejo de tomar. Mas a gente olha mais para as barreiras, para os obstáculos, para aquilo que a gente vai ter que enfrentar quando a gente tomar uma decisão de acreditar em Jesus. Mas eu quero dizer para você que, a despeito das barreiras ou obstáculos que você precisa enfrentar, assim como Zaqueu enfrentou, nada é comparado à experiência maravilhosa e real que você precisa ter com Jesus. Pastor, quais foram os obstáculos que Zaqueu precisou enfrentar, precisou vencer para ter um encontro com Jesus? Zaqueu precisou vencer o obstáculo da sua profissão e do seu status social. No verso 2 a Bíblia diz que ali havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Zaqueu, queridos, ele era um publicano. O publicano era um cobrador de impostos. E os publicanos não só cobravam impostos pesados do povo, mas também ele extorquia do seu próprio povo para entregar a Roma. Zaqueu, queridos, não era um homem muito bem visto no seu tempo pelo seu povo. Zaqueu era um homem olhado com um olhar marginalizado, exatamente por causa da profissão que esse homem exercia. Mas a despeito da sua posição, do status que ele tinha um desejo também no seu coração, de que era conhecer a Jesus, ver a Jesus. Espiritualmente ele era um homem infeliz, necessitado, insatisfeito, perdido, incompleto. Sua vida era marcada por um vazio que nem a fama, nem o dinheiro, nem o sucesso podia preencher. Ele tinha dinheiro, mas ele não tinha paz. Ele era rico, mas ele não tinha felicidade. Ele era um homem que vivia na sociedade, mesmo com essa riqueza, mesmo com o status que possuía, ele vivia de forma infeliz. Na verdade, querido, Zaqueu, ele descobriu que o seu dinheiro não preenchia o vazio do seu coração. Ele entendeu e ele descobriu que sua alma estava sedenta de algo que o dinheiro não podia comprar. Então, na sua ânsia de conhecer a Jesus e de preencher o vazio na sua alma, aquele homem estava disposto a abrir mão da sua profissão, abrir mão do seu status social, abrir mão da sua riqueza para ter a maior e melhor experiência da sua vida. Eu não sei o que você vai precisar abandonar. Eu não sei o que você vai precisar largar. Não importa se aquilo que você precisa abandonar e largar seja algo valioso para você. Por mais valioso que isso seja, nada é comparado em valor daquilo que Jesus pode lhe oferecer. Jesus tem algo muito maior para te dar.
para te oferecer. E você precisa então vencer obstáculos se você quer ter um encontro com Jesus. Mas também Zaqueu, ele precisou vencer o obstáculo da sua condição física. No verso 3 diz que ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. A Bíblia diz para nós que Zaqueu era um homem de pequena estatura. Ele tinha limitações. No entanto, Zaqueu, ele não deixou que um problema físico o impedisse de ter um encontro com Jesus. Pastor, o que ele fez com a sua limitação? Zaqueu, ele transformou a sua limitação, o seu problema, num instrumento que pudesse aproximá-lo de Jesus. Eu não sei, queridos, o que você tem vivido na sua vida. Eu não sei quais são os seus problemas. Eu não sei o que limita você na sua vida, mas eu quero que nessa noite você aprenda algo valioso com Zaqueu, que você possa pegar aquilo que te limita, aquilo que muitas das vezes é um empecilho, que tem sido um empecilho na sua vida. Pega isso como instrumento de aproximação de Cristo Jesus. Deixe que esse problema que você está vivendo, deixe que essa luta que você está passando te jogue aos pés de Jesus. Mas também, querido, Zaqueu, ele precisou vencer o obstáculo do seu orgulho. Assim a Bíblia diz aqui no verso 4: assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Na verdade, querido, Zaqueu não se importou com a sua condição de homem rico. Zaqueu estava disposto a abrir mão de muitas coisas para ter um encontro com Jesus. Ele deixou de lado o seu status com essa atitude. Que atitude, pastor? Subir numa figueira brava para ver Jesus passar. Isso, queridos, para um homem rico era algo humilhante. Para um homem muito bem sucedido era algo naquele tempo vergonhoso. E está aquele homem milionário, rico, correndo pequenininho, subindo naquela árvore. E a sociedade, talvez naquele tempo, olhando para essa forma dele se comportar, começou a humilhá-lo. Mas aquele homem estava disposto a ter uma experiência com Cristo. Ele deixou de lado seu status, seus títulos, sua fama, e ele subiu em uma árvore para ver a Jesus passar. Ele abriu mão da sua vaidade e do seu ego, do seu orgulho. Ele não se importou com a opinião da multidão. Ele não deu atenção às críticas, zombarias, chacotas para subir aquela árvore. Ele precisou descer, se humilhar. Ele precisou deixar de lado o seu orgulho e venceu esse obstáculo para ter um encontro precioso com Cristo Jesus. Nenhum obstáculo que se apresentou a Zaqueu foi capaz de paralisar aquele homem que queria ver quem era Jesus. O seu obstáculo é nada diante de tudo aquilo que Jesus quer fazer na sua história de vida. O seu obstáculo é muito pequeno. Pastor, o senhor não sabe o que eu tenho que largar. Se é as drogas é pequena demais, porque no meu passado ela não conseguiu me segurar. Ela era sim um obstáculo na minha vida, mas eu venci a droga, eu venci a bebida, eu venci uma vida mergulhada de pecado. Todos esses obstáculos, estou aqui hoje testemunhando do poder de Jesus para você. O que é o seu obstáculo para te parar? O que é o seu obstáculo para prostrar você? Não importa o que seja, na autoridade do nome de Jesus, você vai vencê-lo hoje. E vai desfrutar de uma vida eterna com Cristo Jesus. Mas Zaqueu,
precisou vencer o obstáculo da multidão. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. A multidão sempre foi um obstáculo para as pessoas verem Jesus. No entanto, Zaqueu não se intimidou, porque o seu desejo de ver Jesus era maior do que o obstáculo da multidão. Mas eu tenho que alertar algo a você que está aqui nessa noite: cuidado com a multidão. A multidão, muitas das vezes, ela nos impede de ter esse encontro com Jesus. Muitas das vezes a sua multidão pode ser um empecilho que te afasta de se aproximar de Jesus. Não deixe que a multidão sufoque o seu grito de socorro, nem que ela impeça você de ter um encontro com Jesus. Quantas vezes nos sentimos constrangidos de ir a Jesus por causa de um parente, por causa de um amigo, por causa de um colega, por causa da opinião pública, por causa das pessoas que me cercam. Muitas das vezes a gente não toma decisão ao lado de Cristo Jesus, porque se a gente se preocupa demais com a multidão que está ao nosso redor, o que as pessoas vão falar de mim agora? Antigamente eu cheirava com eles no prato, antigamente eu saía com eles pelas boates, antigamente eu fazia churrasco na minha casa, comprava cerveja, a gente bebia, a gente celebrava, a gente fazia festa. Muitas das vezes, queridos, a gente fica mais preocupado com aquilo que as pessoas vão dizer a respeito de nós, a respeito da nossa decisão de crer. Não se preocupe com nada disso, porque o dia que você acreditar em Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você vai compreender quem são de verdade os seus amigos. No dia que eu aceitei Jesus, meus amigos que cheiravam comigo, que fumavam comigo, que bebiam comigo, todos eles viraram as costas para mim. Todos. Só que o Senhor multiplicou a quantidade de amigos. Olha meus amigos aqui, ó. Vocês são os meus amigos. O povo do segundo culto são os meus amigos. O povo do culto da manhã são os meus amigos. Tenho muitos amigos fora daqui. Quer ver meus amigos? Fica de pé os meus amigos aí, que durante 7 semanas passamos juntos lá. Fica de pé, não precisa ficar com vergonha não. Olha aqui os meus amigos aqui, os meus filhos da paz aqui. Que coisa linda de Jesus. Vocês são os meus amigos. Eu amo cada um de vocês de forma especial. E tudo aquilo que nós plantamos, Dani, na casa de vocês vai florescer. Vai dar fruto. Porque os céus estão abertos sobre a vida de vocês. Jesus faz isso. Pode se sentar. Jesus transforma a nossa vida e diz assim: eu sou o seu verdadeiro amigo. Eu quero caminhar contigo. Por isso, querido, não permita que a multidão impeça você de ter uma experiência com Jesus. Nesse texto aqui fica muito clara também para nós a determinação de Jesus em salvar Zaqueu e transformar a sua vida. Antes de Zaqueu desejar ser transformado, Jesus desejava transformar. E fica evidente para nós aqui a determinação de Jesus em salvar Zaqueu e transformar a sua vida. Da mesma forma, Jesus está nessa noite determinado em salvar e transformar a vida de cada pessoa que veio aqui nessa noite. Jesus tem a mesma determinação.
Olhando aqui, queridos, para o texto, a gente percebe a determinação de Jesus, quando Jesus buscou a Zaqueu, antes de Zaqueu buscar a Jesus. A iniciativa sempre é divina. Se dependesse de nós, jamais nós iríamos a Cristo. Mas Ele não espera que a gente vá a Ele, Ele vem a nós. A iniciativa de transformar a vida sempre foi de Deus. A Bíblia diz aqui que quando Jesus chegou àquele lugar, Ele olhou para cima e Ele disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Jesus chegando naquela cidade com uma multidão ao seu redor, Jesus tendo ao seu lado pessoas paralíticas, cegos, coxos, mancos, e Jesus então identifica um homem que estava em cima de uma árvore. Jesus viu a Zaqueu primeiro, assim como Jesus viu a Mateus na coletoria, como viu Natanael debaixo de uma figueira. Agora Jesus, ele vê Zaqueu em cima daquela árvore, porque, queridos, a iniciativa do encontro pessoal foi de Jesus. Jesus, queridos, foi naquela cidade, porque Jesus queria se encontrar com Zaqueu. Jesus queria transformar a vida de Zaqueu. Você sabe por que Jesus está aqui nessa noite? Você sabe por que Jesus veio aqui nessa celebração? Você sabe por que Jesus veio aqui nesse culto? Por causa de você. Ele já te viu primeiro. Ele sabia como você estaria aqui. Ele conhece as suas dores. Ele conhece os seus traumas. Ele conhece as suas lutas. Entenda uma coisa, Jesus amou você primeiro. Ele sabe quem você é. Ele conhece o seu nome. Ele chama você pelo nome. Ele conhece o seu passado. Ele conhece a sua ansiedade. Ele conhece a sua preocupação. Ele conhece a dor do seu coração. Ele conhece os abusos que você sofreu. Ele conhece a sua vida de pecado, a sua vida de imoralidade. Ele conhece tudo a respeito de você. É por isso que Ele veio aqui nessa noite, não para ser alguém a ser apresentado a você, mas Ele veio aqui nessa noite para mudar para sempre a sua vida. Antes dos tempos eternos, Ele já te conhecia. Ele sabia que você estaria aqui hoje, 16/9/2018. Ele já conhecia você. Ele já amava você. Ele já havia preparado todo o ambiente para que esse encontro fosse da melhor forma possível. Talvez um encontro não tão esperado por você e por mim, mas desejado por Ele. Ele veio aqui por causa de você. Ele te ama com um amor profundo. Mas também, queridos, nesse texto a gente encontra a determinação de Jesus para salvar Zaqueu. Jesus mostra para Zaqueu que a sua salvação era uma questão urgente. Por isso que quando Jesus chegou e viu ele em cima de uma árvore, ele disse assim: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Desça depressa. Fala de urgência. Fala de algo que precisa acontecer hoje. Fala de algo que precisa acontecer agora. Aquele era o último dia, aquela era a última oportunidade. Jesus nunca mais passaria fisicamente por Jericó, porque Jesus estava indo para Jerusalém e ali morreria naquela cruz. Jesus estava mostrando então para Zaqueu que a sua salvação era uma questão urgente, era algo que não poderia ser adiado, era algo que não poderia ser deixado para amanhã. Queridos, Jesus tem pressa para salvar você. E hoje é o dia da visitação do Senhor. Hoje é o dia
que o Senhor quer mudar a sua vida. Por isso não perca o dia da sua oportunidade, não endureça o seu coração, busque o Senhor enquanto você pode achar. Decida hoje acreditar que somente Ele pode salvar você e transformar a sua vida. Mas também nós encontramos aqui no texto a determinação de Jesus para salvar Zaqueu. Como pastor, Jesus queria ter comunhão com Zaqueu. O verso 5 diz, palavra de Jesus: eu quero ficar em sua casa. Eu quero fazer morada na sua casa. Eu quero ser o abençoador da sua família. Eu quero viver para sempre dentro de você. Jesus nunca entrou numa casa sem ser convidado, nem nunca permaneceu sem ser acolhido. Jesus disse: me convém ficar em sua casa, ou seja, eu preciso ficar em sua casa, Zaqueu. Estava já na agenda de Cristo passar por Jericó e salvar Zaqueu. Queridos, é interessante que a cidade inteira, ela murmurou ao ver Jesus se hospedando na casa de Zaqueu. Mas Jesus, Ele é o amigo dos publicanos e pecadores. Jesus não veio buscar aqueles que se acham justos, aqueles que se acham bons. Jesus queria ter um relacionamento com Zaqueu, por isso Ele foi à sua casa, por isso Ele disse assim: hoje eu desejo ficar na tua casa. Jesus deseja hoje ficar na tua casa, coração. Jesus deseja hoje ficar na tua casa, família. Jesus deseja hoje ser hospedado por você, acolhido por você. É por isso que lá em Apocalipse 3:20 ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus quer ser convidado por você para fazer parte da sua vida. Jesus quer ser convidado por homens e mulheres, independente de idades aqui, para começar a construir um relacionamento de amor e duradouro. De fato, esse relacionamento que a gente constrói com Jesus, nem os votos que a gente faz de marido e mulher é capaz de suportar. Quando eu casei com a Mônica, eu disse: até que a morte nos separe. Mas quando você casa com Jesus, nem a morte pode separar você dele. Nem a morte. Que coisa boa é saber que alguém leal, verdadeiro, Senhor, quer ter um relacionamento de amor com a gente. Deixa Jesus hoje entrar na sua casa. Mas também, queridos, a gente percebe a determinação de Jesus em salvar Zaqueu, quando Jesus oferece a Zaqueu o presente da salvação. Ele disse aqui, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu quero dizer para você aqui nessa noite que a salvação não é obtida por meio da religião. A salvação não é obtida mediante a uma vida correta. A salvação não é obtida pelas boas obras. A salvação é uma dádiva, é um presente que Jesus nos dá. A Bíblia diz que Ele veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio buscar você nessa noite e oferecer o mesmo presente de salvação que Ele ofereceu a Zaqueu. Na verdade, Ele o conhece e o ama tanto que Ele deseja dar a você uma vida nova, completamente diferente, restaurada, curada pelo poder da palavra dEle. Eu quero concluir minha palavra
com 3 aplicações. Em um primeiro momento, nós vimos que Zaqueu, ele venceu todos os obstáculos para ver Jesus. Venceu todos os obstáculos para ver quem era Jesus. Num segundo momento, Jesus mostra a sua determinação em salvar e transformar a vida de Zaqueu. Mas em resposta a essa determinação de Jesus em salvá-lo, a Bíblia diz que Zaqueu ele decidiu acreditar em Jesus e começou então a desfrutar de uma vida completamente nova. Primeiro, Zaqueu venceu os obstáculos. O texto mostra para nós a determinação de Jesus em salvar Zaqueu. Mas agora, Zaqueu precisava tomar mais algumas atitudes que eu e você precisamos tomar. E olhando aqui, queridos, para esse texto, e eu quero nessa noite falar para a gente aqui, que decide crer, que decide acreditar em Jesus, que decide acreditar que Ele tem uma vida melhor para você, que Ele tem uma vida completamente abundante, uma vida de paz, uma vida de esperança. Essa é a hora de você decidir crer, assim como Zaqueu creu. Então, olhando aqui para esse texto, decida acreditar obedecendo prontamente o chamado de Jesus. Diz aqui o verso 6, então ele desceu rapidamente. Jesus chegou naquela cidade de Jericó, viu Zaqueu numa árvore e disse assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar na sua casa, desfrutar de comunhão contigo. Jesus fez um convite muito especial a Zaqueu, como ele faz a você aqui nessa noite. Jesus aqui te convida para um tempo de relacionamento com Ele, para um tempo de experimentar uma vida totalmente nova, diferente. E a Bíblia diz então que ele desceu rapidamente. Zaqueu desceu depressa, ele obedeceu sem questionar, sem adiar. Ele disse assim: hoje é o grande dia da minha vida e eu não posso perder a oportunidade de desfrutar de um relacionamento com Jesus. Segundo, decida acreditar recebendo a Jesus com alegria. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei o tamanho do vazio da sua alma, eu não sei das suas dores, dos seus problemas, eu não sei qual é a origem da falta de alegria, de esperança, de paz. Eu não sei por que você vive tão perturbado na sua vida, eu não sei por que as coisas não dão certo para você. Mas Jesus está aqui nessa noite para restaurar todas as coisas na sua vida, para dar a você um novo sentido de viver. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Jesus quer lhe dar a vida eterna e ele veio aqui para te salvar. Ele veio aqui para perdoar os seus pecados, para libertar você das algemas eternas, para limpar o seu coração e tornar você a pessoa mais feliz do mundo. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus por causa disso. Porque essa felicidade que você tem buscado na sua vida e não tem encontrado em todas as tentativas que tem feito, ela só é possível de ser encontrada na pessoa de Cristo Jesus. Jesus quer hoje restaurar a sua alegria. Jesus quer hoje dar a você um sentido de viver. Jesus quer limpar o seu coração, para fazer de você uma nova criatura. Ele veio para que você pudesse ter vida abundante e vida eterna. Jesus não veio para arruinar a sua vida.
não para fazer de você uma pessoa infeliz, frustrada, mas Ele veio para que você pudesse saborear as delícias do céu. Jesus hoje te convida a experimentar a alegria dele na sua vida. Em Jesus não há tristeza, em Jesus não há dor, em Jesus não há nada que não seja paz, alegria, esperança e um novo viver. Você vai conhecer verdadeiramente Jesus hoje, e a sua vida nunca mais será a mesma. Para isso, decida acreditar, estando disposto também a corrigir as faltas do seu passado. O verso número 8 diz: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Queridos, que atitude linda de Zaqueu. Por isso que eu disse para você que todo mundo que tem um encontro e uma experiência real com Jesus, nunca mais continua o mesmo. Zaqueu era um dos homens mais corruptos do seu tempo. Zaqueu desviou muita coisa de gente inocente. Zaqueu, ele chegou onde chegou, pisando nos menos favorecidos. Ele ganhou muita propina com cambalacho que ele fazia para os ricos. Naquele tempo ele adulterou muitas notas fiscais. Ele aceitou muitas notas frias. Tudo isso para aumentar a sua própria riqueza. Mas um dia, porém, a sua consciência transbordou, pesou, e ele não aguentou mais fazer ou viver daquela forma. Ao encontrar-se com Jesus, então, ele se dispõe a corrigir as faltas do seu passado. Porque, queridos, quando você decide acreditar em Jesus, a sua vida, ela muda completamente. Possivelmente, Zaqueu, ele foi tocado profundamente pela presença de Jesus. Seu coração então se dispôs para reparar os danos do passado. Seu caráter foi curado por Jesus. Você sentirá essa diferença, sua família vai perceber a diferença, as pessoas na rua, seus vizinhos notarão que alguma coisa extraordinária aconteceu na sua vida a partir do momento em que você ter um encontro com Jesus e abrir mão de um passado que até hoje tem feito você sofrer. Jesus está aqui nessa noite, não para apontar dedo para você. Jesus está aqui nessa noite, estendendo as mãos e dizendo assim: filho meu, segura na minha mão. Não importa o seu passado, não importa quem você foi, não importa quem você é. Apenas deixa eu cuidar da sua vida, porque eu vou cuidar de todas as outras coisas. Meu passado, Jesus já resolveu ele na cruz. Não devo mais nada a ninguém no meu passado. Me meti em tramóia. Era uma vergonha para minha casa, para minha família. Mas no dia que tive uma experiência com Cristo, o meu passado, ele foi cancelado na cruz do Calvário, e eu hoje me sinto não um homem culpado, mas perdoado pela graça de Jesus. Se o seu passado é feio, Jesus tem um lindo futuro para você. Um futuro lindo, maravilhoso. Quando Zaqueu demonstrou seu sincero arrependimento e decidiu acreditar em Jesus,
Veja o que Jesus disse para Zaqueu: hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Por gentileza, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Curva a sua cabeça. Eu quero orar pela sua vida. Hoje houve salvação nessa casa. Eu profetizo isso. Porque o Filho do Homem veio aqui buscar e salvar aqueles que estavam completamente perdidos. Jesus viu Zaqueu, chamou Zaqueu pelo nome, foi à sua casa, demonstrou-lhe amor sem preconceito, transformou o seu ser, seu caráter, e lhe deu a vida eterna. Ele quer fazer a mesma coisa com você aqui nessa noite. Jesus quer fazer o mesmo. Você pode ter também um encontro salvador com Cristo Jesus nessa noite. A única coisa que você precisa fazer é decidir acreditar que uma vida melhor só é possível em Cristo Jesus.